O Fux se vendeu, traiu seus colegas da corte e a democracia brasileira em troca de um passaporte e um passeio para a Disney para se encontrar com o Pateta. Hoje o Fux disse que o julgamento do Bolsonaro deveria ser considerado nulo, pois o STF não é competente para julgar. Já em 2021, quando o STF anulou o processo, o julgamento contra o presidente Lula, porque a 13ª Vara de Curitiba do juiz Sérgio Moro foi considerada incompetente para julgá-lo, o Fux teve um posicionamento inverso. Ele disse que mesmo Sérgio Moro sendo incompetente para julgar o Lula, nada prejudicou o seu julgamento e a defesa do presidente. Para o Fux, o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Hoje o Fux disse que a quadrilha do Bolsonaro, a gangue golpista que tentou dar um golpe no Brasil, não poderia ser considerada como organização criminosa. Só que em 2014 ele teve um posicionamento totalmente oposto relacionado às pessoas que participaram do Mensalão, e julgou eles como uma formação de quadrilha. O Fux, que disse hoje que não era a favor de julgar pessoas sem foro privilegiado, foi o mesmo Fux que julgou e condenou os golpistas do 8 de janeiro por terem invadido, quebrado Brasília e quebrado o STF. Ou seja, para ele é normal julgar pessoas sem foro privilegiado, desde que seja os bagres, os peixes pequenos. Quando são os peixes grandes, para ele há um impeditivo legal de julgar pessoas sem foro. E ele ainda teve a capacidade de ignorar que um dos julgados, o Ramagem, possui sim foro privilegiado, porque é deputado federal. Mesmo Fux, que hoje relativiza o crime contra o Estado Democrático de Direito, foi o mesmo Fux que recusou permitir o indulto ao Daniel Silveira dado pelo Bolsonaro e disse que crime contra o Estado Democrático de Direito é crime político e impassível de anistia. O mesmo Fux de hoje é o mesmo Fux de 2021 que era presidente do STF quando os bolsonaristas, motivados por ataques do Bolsonaro, tentaram invadir o STF, e que ele entrou dentro do STF e acionou o policiamento e segurança para poder impedir essa invasão. O clima na Suprema Corte hoje, na primeira turma, está pesadíssimo, carregadíssimo. Os demais ministros que foram proibidos pelo Fux ontem de interrompê-lo durante a leitura do seu voto estão todos de cabeça baixa. Nenhum faz comunicação visual com o Fux, e o Fux, que tentou tirar uma brincadeira com a ministra Carmen Lúcia, foi completamente ignorado por ela, que nem levantou a cabeça para sorrir. Em reservado, ministros do STF classificam o voto do Fux como vergonhoso e contraditório. Disseram que é um dos votos mais malucos da história do STF. Desfaz tudo que ele mesmo disse em centenas e dezenas de casos iguais julgados por ele. Disseram que recentemente o Fux julgou como favorável aceitar as denúncias contra o Bolsonaro e a sua quadrilha, e que hoje, de uma hora para outra, diz que o STF não pode julgar. Quem está contente com toda essa palhaçada do Fux são os bolsonaristas e trumpistas. O conselheiro do Trump, Jason Miller, diz que o Fux está destruindo as narrativas do Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo diz que o Fux será poupado de qualquer sanção americana. E isso explica muito porque que o Fux mudou radicalmente de posição. O mesmo Fux que colaborou ativamente com todos os crimes cometidos pela Lava Jato foi elogiado hoje pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro. O Deltan repetiu aquela frase terrível de vira-lata brasileiro que lambe bota para os Estados Unidos, e repetiu a frase: In Fux we trust. No Fux nós confiamos. O Sérgio Moro disse que o pecado original do STF foi assumir a responsabilidade para processar e julgar a acusação contra o ex-presidente. E a procuradora da República, Tâmia Danelon, ela disse que o Fux deu aula de constitucional e processo penal ao vivo. Essa imagem representa bem a preocupação do Fux hoje: ter o seu passaporte garantido e o seu estoque de peruca garantido, porque eu acho que ele ficou com receio que o Trump fosse sancionar as empresas produtoras de peruca aqui no Brasil, impedi-las de comercializar esse produto para ele. E esse vai ser o novo modelo e cor de peruca que o Fux passará a adotar a partir de agora, em homenagem ao Trump. E esse pastor de peruca loura consegue certamente fazer uma investigação criminal 100 vezes melhor do que você, viu, Fux?